Então, Deus, continue a nos ajudar para que possamos ajudar a tua casa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Salmo 150. Amém, igreja? Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, a obra do seu poder. Louvai-o por seus poderosos feitos, louvai-o constante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som da trombeta, louvai-o ao som do saltério e com harpa. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Igreja, vamos fazer assim, todos juntos, assim ó. Todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. O primeiro verso fala, louvai ao Senhor no seu santuário. Nós estamos aqui nessa noite reunidos para adorar a Deus, adorar a Ele, louvá-lo com os nossos cânticos, louvá-lo com os nossos gestos, com as nossas palmas, louvá-los com a nossa particularidade em adoração e em amor. Mas nós estamos aqui para louvar e adorar a esse Deus que é grande, que é acima de todas as coisas. Eu vou te convidar agora, meu irmão, se você está com a sua cabeça lá fora, algum problema, alguma situação, alguma circunstância, tenta deixar lá fora e tenta se centrar nesse Deus que Ele veio aqui, Ele está aqui para ser adorado. Deus já está presente no meio de nós, Ele já se faz presente porque Ele se move em meio aos louvores, e Ele veio aqui para ser adorado, e nós iremos erguer para Ele um trono de louvor e de glórias, amém? Eu gostaria de convidar você a curvar a sua cabeça, e eu vou estar fazendo oração e dando início ao nosso culto público, o nosso culto em comunidade, onde nós vamos render glórias e graças a esse Deus. Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor, nós queremos Te agradecer, Pai, porque nessa noite o Senhor nos separou para Te adorar, aqui na nossa comunidade, na nossa Igreja Batista Jerusalém, Senhor. E nessa noite, Pai, comunidades e comunidades, povos e povos estão se reunidos somente para adorar o Teu nome, Jesus. Nós Te agradecemos pelo privilégio que temos nessa noite de entrar na Tua casa, entrar no Teu santuário e Te adorar, Senhor. Te agradecemos pelo fôlego de vida que o Senhor colocou em nós no dia de hoje, Senhor. Te agradecemos, Pai, porque por mais um domingo a Tua igreja se reúne aqui, neste templo, neste lugar, e por mais um domingo nós temos a oportunidade de Te engrandecer o Teu nome, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te engrandecemos, Senhor, com o nosso fôlego, com as nossas vidas, com os instrumentos, tudo o que tem fôlego, todo o nosso ser, Te engrandeça, Senhor Jesus, e que o Senhor, que tem um nome dado sobre todo nome, e somente o Senhor, receba essa glória, receba essa adoração, em nome de Jesus. Nós já Te entregamos, Pai, por tudo o que o Senhor há de fazer aqui, toda a glória e todo o louvor desta noite, Senhor. E em nome de Jesus nós Te agradecemos pelo privilégio que temos de adorar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Gostaria de convidar o grupo de louvor para estar vindo aqui à frente. A gente vai estar iniciando os cânticos.
Graças a Paz, irmãos. Amém. Bom estarmos aqui na casa do Senhor para estarmos louvando ao nome dEle. Se coloque em pé. Você que tem nos visitado, seja bem-vindo. Que Deus o abençoe. Sinta-se em casa. Que o Senhor possa estar abraçando seu coração e que cada irmão aqui também possa estar o abraçando, dando as boas-vindas. Nosso coração está alegre e grato por estarmos aqui mais um final de semana. E com certeza é uma semana de muitas atividades, muitas coisas acontecendo, mas sempre com o Senhor na direção. Então que nosso coração possa ser grato a Deus, que a cada dia tem nos dado a vida, nos dado o fôlego da vida para poder estarmos louvando o seu nome, testemunhando do amor dele àqueles que estão à nossa volta, porque ele mudou a nossa história, mudou a nossa vida. Amém? Vamos estar louvando a ele. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez com que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. O que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar
que te pertenço, Deus. Pertencemos ao Senhor, que te pertenço, Deus. Amém. Você pertence ao Senhor? Amém. Glória a Deus. Fábio. Tiagão, vê o microfone vermelho pra gente, por favor. Trocar? Que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa derramar sua misericórdia sobre nós, porque somente Ele tem esse poder. Ele é santo e Ele nos faz santos, porque Ele é santo, separados para Ele, para a glória dEle, para transformar o mundo, para ser luz. Então, que possamos glorificar sempre a esse Deus. Santo, santo, santo é o Senhor, Ele é poderoso. Que possamos louvar com bastante alegria a esse Deus. E como no início, com as palmas, com bastante força, vamos adorá-lo. Vai! Declare santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda glória. Toda glória e de receber hoje o louvor. Então louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Vamos no início. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo é o Senhor, poderoso, digno, digno de toda honra, digno de toda glória e de receber hoje o louvor. Então louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, 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 exalte ao Senhor. Louve seu nome para Só a igreja. sempre. Louve, louve.
Então louve, louve, louve e exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja louvado. Ele é santo. Os irmãos podem se assentar. Passo a palavra, a direção. Graça e paz, amada igreja. Hoje pela manhã na EBD nós já iniciamos a distribuição das revistas do adulto. Chegou a revista nova, irmão. Não fica fora dessa bênção, não. Vem estar com a gente na EBD, vem participar. É uma bênção. Vamos voltar até a aula com o pastor José de Paula. Ele tem partilhado muito da experiência ministerial dele, da experiência da caminhada, e tem enriquecido muito a vida de todos os irmãos. Se o irmão tiver interesse, me procura para pegar a revista, para estar aqui com a gente no domingo pela manhã. A EBD, nós batistas somos conhecidos por amor à palavra, por amor ao estudo da palavra. Não vamos perder o foco no estudo da palavra. Eu queria reforçar esse aviso, irmãos, porque nós temos tido aulas muito ricas, que têm engrandecido, têm trazido muita coisa boa para todos nós. Eu não queria que você ficasse de fora. Adquire esse hábito, vem estar com a gente também um pouco aqui pela manhã, aprendendo da palavra de Deus, partilhando o testemunho pessoal, porque a EBD é um momento tão gostoso de crescimento, é um momento tão maravilhoso de conhecimento que nós temos adquirido no dia a dia, aos domingos aqui, com a aula do pastor José de Paula, com o apoio da revista, que é uma revista rica e cheia de referências bíblicas, cheia de conhecimento da palavra de Deus. Aqui você tem um espaço para tirar a sua dúvida, para fazer a sua pergunta, meu irmão. Não fica fora dessa bênção, não. Procura depois, para poder pegar o exemplar da revista e estar aqui com a gente. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de chamar o grupo de louvor novamente, para a gente estar fazendo um momento muito especial nosso da igreja, que é o momento de dízimos e ofertas. Nós, batistas, temos por privilégio e entendemos que o dízimo e a oferta é um privilégio do membro da igreja. Você que nos visita, que está aqui conhecendo a nossa igreja, você fique à vontade. Se você sentir no seu coração de ofertar ou dizimar, vai ser muito bem recebido, mas saiba que isso é um privilégio da membresia da igreja, é um privilégio nosso. A gente é muito agradecido a Deus por poder estar dizimando, por poder estar entregando uma porcentagem, devolvendo uma porcentagem do quanto Deus tem nos abençoado. Então, meu irmão, não fica de fora dessa bênção não, seja um dizimista fiel. Graça e paz, irmãos. É tão bonito ver a casa de Deus cheia de pessoas lindas, porque pessoas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Então o povo de Deus e as pessoas que nos honram com a sua presença está deixando ainda mais belo a nossa noite. Que Deus abençoe você. Nós vamos cantar o hino para o momento das ofertas e do dízimo. É um hino muito conhecido. O título dele é Porque Vivo Está. E em João 14:19 diz assim: ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Amém? Essa é a nossa esperança. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Deus enviou Jesus, seu Filho, e seu amor
o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. Que belo é o nenenzinho, e que prazer um filho dá. Maior prazer é ter certeza de um feliz futuro. Cristo vivo está, porque vivo está. O amanhã enfrento, se vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. Um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer pra mim será vitória. Verei a glória de Jesus, meu Salvador. Cante forte. Porque vivo está, o amanhã enfrento, sim, vivo está, não temerei, pois eu bem sei que é dele o meu futuro. E a vida vale a pena, Cristo vivo está. Amém, irmãos? Essa é a nossa alegria, né? E o nosso consolo de saber que aqui nós estamos de passagem e que um futuro melhor nos espera. Amém? Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos e estivesse colocando a sua vida no altar do Senhor, agradecendo a Ele pelos dízimos e as ofertas que foram dedicados aqui na casa do Senhor para o trabalho e sustento desta igreja. E que você possa colocar a sua vida, se você ainda não dizima, não oferta, que você possa pedir para que o Senhor toque no seu coração, para que você possa ajudar a causa, para que o reino dele seja expandido.
Pai, obrigado por estar aqui na tua casa. Que o Senhor possa estar ouvindo a oração de cada um de nós nesta noite, neste momento. Obrigado, porque muitos irmãos têm contribuído, têm tido condições, trabalho, para estar contribuindo, colaborando com os trabalhos aqui da tua casa. Mas nós gostaríamos de poder ter muito mais condições para que nós pudéssemos ajudar muito mais. Ajudar os missionários que estão nos campos, levando a tua palavra. E eles também precisam da nossa ajuda, porque muitas vezes não podemos ir ao campo, mas nós podemos colaborar com a contribuição, para que possamos sustentá-los, não só na oração, mas também na ajuda, na ação que o Senhor nos manda. Então, Deus, continue a nos ajudar para que possamos ajudar na tua casa. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar louvando a Deus com os cânticos. Só que essa canção que nós vamos cantar agora, na verdade todas as canções, elas falam sobre a adoração. E também elas têm que ter uma base da Bíblia, que é o que nós acreditamos. Então eu gostaria de pedir para que você ficasse muito atento a esse texto que nós vamos estar vendo rapidamente, que tem muito a ver com essa canção que nós vamos cantar agora. Eu gostaria de pedir para que o Kleber, que nos honra com a sua presença, né, Kleber? Correria lá em Brasília. Eu gostaria que você estivesse abrindo a Bíblia em Mateus 13. Eu vou pedir só para que 2 irmãos, um de cada lado, leia rapidamente esse texto, para que os irmãos ouçam o que vai estar sendo lido. Eu pedi para o Kleber e para que o meu pai lessem, porque eles têm a voz forte. Então vai ser ouvido para todo mundo. Obrigado, Tiago, por ter acendido a luz. O meu pai, ele vai ler Mateus 13 também. Esse texto ele fala sobre a parábola do semeador. Mas muitas vezes a gente lê os textos de parábola e a gente não compreende. Só que Deus, na sua infinita graça, Ele fala que no versículo 3 até o versículo 8, Ele explica uma parábola, a parábola do semeador. Só que do versículo 19 até o 23, Ele explica essa parábola. Então, Kleber, o que eu gostaria de fazer com você e o meu pai? O meu pai, ele vai começar a ler o versículo 3 e o 4, e você vai responder, na verdade, o que o meu pai vai estar lendo no versículo 19. E aí o meu pai vai ler os 2 versículos seguintes, que é o 5 e o 6, e aí você vai responder no 20. Entendeu como que vai ser a dinâmica? Até o 23 você vai ler. Deu para entender? E os irmãos, vamos ficar atentos a essa leitura da palavra, amém? Então vamos começar. Pai, pode começar. Kleber. Pai. Kleber.
No caso, ele já leu toda a explicação do que o meu pai continuaria lendo. E no final ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça. Que nós possamos ser uma terra fértil para que Deus trabalhe no nosso coração. Que nós possamos ser uma terra boa, que a gente produza frutos para a glória do Senhor. Se você pudesse, coloque em pé e vamos adorar ao Senhor com essa canção. Que nós possamos clamar a Deus para que possamos ser usados sem medida. Que o Senhor nos capacite. Nos átrios do Pai e regozijar-me em Tua presença, e ali me prostrarei com toda reverência e entregarei minha humilde oferta, meu coração, minha vida, meu ser, te entregarei. Colher o que há de bom em Tua palavra e descansar em Teus braços de amor. Quero Teu arado preparando a minha vida. Revolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos. Terra fértil eu quero ser. Ouça, Deus, pra Teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Deus está ouvindo. Colher o que há de bom em Tua palavra e descansar em Teus braços de amor. Quero Teu arado preparando a minha vida. Devolva com vontade o mais profundo de mim. Tire as pedras e os espinhos. Terra fértil eu quero ser. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Pra Teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor. Nos use. Sou tão dependente desse Teu amor. Uma pequena gota em Teu grande mar. Move as Tuas águas, enche-me de Ti. Eu quero, Senhor, transbordar. Pra Teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor, capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Pra Teu louvor,
Senhor, te entrego a direção da minha vida. O Senhor está nos ouvindo nessa noite. E Ele não quer só ouvir dos seus lábios, mas Ele quer do seu coração, um louvor que saia do seu coração, que saia realmente da sua vida. E eu gostaria que neste momento, você de olhos fechados, estivéssemos juntos, fazendo esta linda declaração ao Senhor, através da oração, da consagração. Que você diga isso para teu louvor, Senhor. Vamos lá? Pra teu louvor, faz-me, Senhor. Eu quero ser usado sem medida. Prepara-me, Senhor. Capacita-me, Senhor. Te entrego a direção da minha vida. Para teu louvor. Sejam dadas ao Senhor. Amém. Amém. Possamos ser, de fato, terra fértil. Sermos diferentes. Vamos louvar ao Senhor. Essa canção ela é bem antiga, mas ela dignifica como todas as canções, e sempre deve ser assim. Dignifica o nome de Cristo, o nome do nosso Senhor Jesus, aquele que nos salvou, aquele que tem o nome sobre todo nome. Então esteja adorando ao nosso Deus. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao As Senhor. irmãs. Os homens, louvemos ao Senhor. Todos. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Os homens comigo, louvemos. Louvemos ao Senhor. As mulheres. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Do início, os homens. Louvemos ao Senhor. Vamos lá, agora vai. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor. Adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos todos. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo.
Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Os homens, Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Só a igreja para terminar. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Mais uma vez, louvemos. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Amém. Senhor, estamos aqui nessa noite, Pai, para declarar que o Teu nome é santo, o nome acima de todo nome, Senhor. Te agradecemos pela Tua misericórdia, o Teu amor. Receba o nosso louvor, Senhor, que vem do nosso coração, e que o Senhor possa estar sendo glorificado em nossas vidas a cada momento. Obrigado, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se sentar. Obrigado, Rodrigo. Irmãos, por vezes nós batistas temos uma certa liturgia do nosso culto, nós temos uma certa maneira de conduzir o nosso culto. Só que particularmente hoje eu senti no coração de orar por os enfermos, mas às vezes nós queremos conter a nossa sensação, a nossa emoção, porque é algo nosso. Mas irmãos, é até interessante porque desde que eu entrei à igreja, 2 pessoas me pediram oração por questões de saúde. Uma filha, uma outra pessoa pediu pela saúde própria, com problemas de saúde. E aí eu lembrei que o meu filho essa semana vai fazer uma cirurgia. Eu preciso orar pela saúde do meu filho. Mas eu queria convidar aquelas pessoas que sentirem no coração de estar apresentando a sua vida por um motivo de saúde, ou a vida de algum parente, de alguma pessoa, que você viesse até a frente. Eu vou ler um trecho da palavra de Deus que fala sobre a oração pelos enfermos. E eu gostaria que você viesse à frente, porque eu quero especificamente interceder por aqueles que nessa noite têm apresentado uma questão de saúde. Não precisa ser pela sua vida, pode ser um parente, como foi colocado para mim ao entrar à igreja. Uma pessoa falou: eu gostaria de pedir oração pela minha filha que está enferma, que vai fazer uma cirurgia. Então, meu irmão, minha amada, meu amado, se você sentir no seu coração pela sua saúde ou pela saúde de algum parente seu, eu gostaria de chamar você até a frente para que nós pudéssemos estar intercedendo, lendo um texto da palavra de Deus e intercedendo pela sua vida. Se você sentir no seu coração, você se levanta, vem até aqui à frente. Eu fui incomodado mais de uma vez essa noite para estar orando pela saúde das pessoas. E não é a minha vontade que tem que prevalecer, mas é a vontade de Deus.
Eu gostaria de estar lendo com os irmãos Tiago 5,14. E também gostaria de convidar o pastor José de Paulo para estar aqui ao meu lado, nesse momento, porque eu não sou pastor, irmãos, eu sou um dos líderes da igreja. E a palavra fala dos presbíteros, dos pastores da igreja. A palavra em Tiago, capítulo 5, verso 14, diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e este faça oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, serão-lhe perdoados. Eu vou estar passando o microfone para o pastor José de Paula para que ele interceda pela vida dos irmãos que estão aqui e pelas vidas que vocês estão representando aqui. E eu vou estar intercedendo por cada vida que é ao lado dele, porque a palavra nos leva a estar orando pelos enfermos. Irmãos, não é uma vontade do Francisco, mas o Espírito Santo me incomodou a orar pelos enfermos, porque a palavra fala que a oração da fé salvará o enfermo. E nós, como evangélicos, crentes em Cristo, nós cremos que Deus cura, e somente Deus cura. Deus pode usar um remédio, Deus pode usar uma cirurgia, Deus pode usar esta oração e fazer um milagre e te curar também. Mas nós cremos que toda a operação de cura é pela mão de Deus, usando o mecanismo e a maneira que Ele quiser. O poder de Deus não é limitado, muito pelo contrário, Ele opera onde nós não alcançamos. E se você veio até aqui à frente, saiba, Deus vai operar, ou pelo remédio, ou pelo médico, ou por uma cirurgia, e esta oração será um instrumento de Deus para esta operação. Convido você que puder a que me acompanhasse ajoelhado. Se você puder ajoelhar, faça-o, e vamos estar intercedendo junto ao Senhor pelas vidas daqueles que estão aqui à frente, por sua vida. Quem puder ajoelhar, faça-o. Quem não puder, pode permanecer sentado ou em pé, não tem problema. Nós vamos ajoelhar e vamos estar buscando então a direção do Senhor neste momento. Deus Santo, louvado e glorificado seja o teu nome. Nós te damos graças, ó Pai, porque nós sabemos e reconhecemos que todo o poder está em tuas mãos. Tudo o Senhor tem o controle, e nós neste momento entregamos a vida de cada servo teu, de cada pessoa que neste momento, ó Deus, com fé, com a confiança firmada no Senhor, entrega em tuas mãos as suas vidas, as suas necessidades, os seus problemas de saúde, cirurgias a serem realizadas, exames, ó Deus, com resultados a serem buscados, a serem conhecidos, mas acima de tudo, ó Deus, cada vida se faz presente aqui, entregando-se, depositando, derramando-se diante do teu altar, na certeza de que a resposta buscada, ela vem do Senhor. Deus, nós clamamos a Ti, nós rogamos ao Senhor em nome de Jesus, que esteja, ó Deus, visitando cada vida, cada coração, esteja, ó Deus, entrando com a providência necessária, e que em cada coração, ó Deus, haja a paz e a certeza da ação do Senhor, que os resultados virão, e que o seu nome, ó Deus, será exaltado, glorificado em cada vida, em cada coração, em cada situação, para que todos possam ver a existência de um Deus maravilhoso, a certeza do controle desse Deus poderoso. E nós pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha estar agindo em cada vida, em cada coração, que não haja nesses corações tristeza, mas acima de tudo a alegria da presença do Senhor, do conduzir do Senhor, do agir do Senhor. Manifesta, ó Deus, o teu poder em cada vida, em cada coração, e que o resultado já seja o resultado sim de paz, de alegria, na certeza de que o Senhor, o nosso Deus eterno, se faz presente em cada vida, em cada coração, e que tem o controle de toda a situação. Nós te louvamos, Pai, porque até aqui o Senhor tem realmente nos protegido, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos guardado, e nós te louvamos, Pai. Nós, mais uma vez, rogamos a tua bênção, a tua direção sobre cada vida, sobre cada situação,
E desde já te agradecemos, porque os resultados virão de acordo com a tua soberana vontade, para que o teu nome seja glorificado em cada vida, em cada coração. Louvado seja o teu nome. Nós te louvamos, nós te agradecemos e pedimos ao Senhor pela continuidade deste culto que ora nós te prestamos. Nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, no nome santo, forte e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém, amém, amém. Amém, igreja. Às vezes o nosso coração ele é tocado pelo Espírito e nós ficamos resistindo à vontade de Deus. Uma pessoa me procurou, uma outra pessoa me procurou, e aí nós vemos 20 e poucas pessoas vieram aqui à frente pedir oração especificamente pela saúde, pela sua saúde ou pela saúde de alguém. Nós temos que ter a sensibilidade, irmãos, porque a nossa liturgia, o nosso modo de culto, por vezes nós não temos esses momentos, mas nós temos que ser sensíveis ao Espírito, porque quando Ele toca o nosso coração, nós temos que entender que Deus tem um mover para fazer na igreja, que independe de mim, homem, que independe do Francisco, independe do Ministério de Louvor, é Deus que opera, é Deus que está à direção desse culto. Amém, irmãos? Dito isso, eu gostaria de estar chamando aqui o pastor Saulo à frente. Nós vamos dar continuidade numa assembleia que nós abrimos no dia de ontem, onde nós tivemos o privilégio de estar ali, celebrando o batismo de 7 irmãos nossos. Eu também gostaria de chamar o Davi aqui à frente, para estar nos auxiliando neste momento. Tirei das suas férias você. Graça e paz, amada igreja. Eu estou como é que fala? Eu estou eletrônico agora. Você vê só, irmão? Cibernético que se fala. Não, eu tenho dificuldade para segurar e toda a igreja já percebeu isso. Ou fica no pedestal ou eu fico falando longe. Aí os irmãos vão aumentando. Mas agora o Tiago me deu de presente aqui um microfone. Deus seja louvado. Amém. Como o Francisco falou ontem, nós tivemos, Davi, um dia abençoado, maravilhoso. Sobretudo o batismo de 7 pessoas. E o dia inteiro para nós ficarmos brincando de bola, brincando na piscina, brincando, comendo siriguela. Siriguela. Foi goiaba, e sem bicho a goiaba, foi gostoso. E foi muito bom. Por isso é motivo, irmão, um dos motivos da nossa alegria. Outro motivo, irmãos, que é o maior, é que a nossa igreja segue triunfantemente, Deus abençoando e a igreja crescendo, pessoas se batizando, alegria no meio do povo. E por falar em alegria, que bom, porque esses 7 pessoas que foram batizados foram alunos do Davi. E eles perguntaram lá, cadê o Davi? O Davi foi jogar bola, hein? E entortou o pé lá. Mas então, irmãos, graças a Deus, eu quero, com toda a alegria no meu coração, que o privilégio seja seu, Davi. Depois de nós chamarmos, depois de nós entregarmos os diplomas, nós vamos estar encerrando essa assembleia e orando pelas pessoas. Graças e paz, irmãos. Amém? Ontem estava programado para irmos para lá, mas aí, atleta de final de semana, os irmãos sabem como é. Aí acabei torcendo o pé, estou um pouquinho à base de remédio, mas com muita alegria de estar aqui, sobretudo por um assunto que talvez um dos mais belos que nós vamos viver na nossa vida cristã. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e quando nós caminhamos um pouquinho mais nessa nossa caminhada cristã, quando a gente cumpre algumas etapas. E o batismo certamente é uma das mais marcantes na nossa vida enquanto cristãos. Eu me lembro da minha data de batismo, já faz um tempinho. Aconteceu no mesmo dia um evento que também marcou a humanidade, negativamente eu diria, porque foi a morte do Ayrton Senna, no mesmo dia que eu me batizei, em 94. Mas eu ainda tenho comigo o dia do batismo, aqueles momentos que nós ali então nos entregamos e cumprimos mais uma ordenança e um exemplo que Jesus nos deu. Então é um prazer ter
acompanhado esse grupo desde o início. Senti de não poder estar com vocês lá, mas hoje é o momento de nós darmos aqui um abraço e apresentar para a igreja, então, esses novos irmãos que farão parte agora com o seu nome no livro da nossa igreja. No livro da vida já estão marcados como todos nós, mas no nome da nossa igreja também vocês agora fazem parte dessa história, e daqui a alguns anos, 10, 20, 30 anos, 40 anos, se Jesus não voltar antes, quando os irmãos lerem a ata da igreja, nesse dia, nesse mês, o nome de vocês que se batizaram estará registrado como sendo membros da Igreja Batista Jerusalém. Então vamos chamar aqui à frente todos que se batizaram. Venham aqui, por favor. Vocês também? Vitória, Sara, Paloma, Samuel, Camila, Diana, Eloá. Pode ir. Então vamos entregar primeiro para... Tá com... Maria Dantas dos Santos. Você pode aplaudir? Tem uma pessoa aqui que eu acho especial, que eu não conhecia essa pessoa, Maria Camila. Maria Camila. Dantas. Eloá Soares Rodrigues. Deus te abençoe. Paloma da Silva Cordeiro. Samuel Estevão de Lima, grande Samuel. Clara Vitória Florencio de Lima. Vitória. Sara Nayade de Lima. Você pode se colocar de pé nesse momento? Vamos, se puder erguer as suas mãos aqui, vamos fazer uma oração nesse momento pela vida dos nossos queridos. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, pela Tua doce presença em nosso meio. Queremos agradecer ao Senhor, porque nesse momento mais irmãos se integram a essa igreja local, sendo certos, ó Pai, que o Senhor os acompanhará, como já tem feito, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, seja presente na vida de cada um, ajudando o Senhor a superar as dificuldades diárias e também, ó Pai, a celebrar junto as vitórias que todos nós conquistamos no Senhor. Que nós, ó Pai, possamos servir de apoio para esses irmãos, que nós possamos, ó Pai, estar sempre ao lado para ajudar, para auxiliar naquilo que for preciso, ó Pai. Quanto a nós, renove em nós, ó Pai, as nossas esperanças. Tire de nós, ó Pai, o cansaço para que nós possamos continuar nessa caminhada juntos, até o dia em que o Senhor retornará e nos levará, ó Pai, para morar junto com o Senhor. Eu oro, ó Pai, pela vida de cada um aqui, ó Pai, do mais novinho Samuel ao mais experiente, que o Senhor, ó Pai, seja presente na vida deles e que eles nunca se esqueçam de que ao mais alto que nós subirmos ou ao mais baixo que nós descemos, se olharmos para frente, o Senhor estará para trás também, ó Pai. Que o Senhor continue sendo um Deus presente na vida deles. Por Cristo Jesus oramos agradecidos. Amém. Amém. Temos uma leitura, né, pastor, para fazer atrás? Nós temos aqui um compromisso. Os irmãos podem se assentar. Nós temos aqui um compromisso que é feito... Vou chamar a Miriam, então, para ler aqui. Um compromisso que é feito com a Igreja Batista, a partir do momento em que nós, então, nos batizamos. Eu vou ler, aí vocês vão repetir depois de mim, tá bom? Amém. O Pacto das Igrejas Batistas. Tendo sido levado pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo
como único e suficiente Salvador, tendo sido batizados sob profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, decidimos-nos unânimes, como um corpo em Cristo, firmado solene e alegremente, na presença de Deus e desta congregação, seguinte e pacto. Comprometemo-nos a, auxiliados pelo Espírito Santo, andar sempre unidos no amor cristão, trabalhar para que esta igreja cresça no conhecimento da palavra, na santidade, no conforto mútuo e na espiritualidade, manter os seus cultos, suas doutrinas, suas ordenanças e sua disciplina. Contribuir liberalmente para o sustento do ministério, para as despesas da igreja, para o auxílio dos pobres e para a propagação do Evangelho em todas as nações. Comprometemo-nos também a manter uma devoção particular, a evitar e condenar todos os vícios, a educar religiosamente nossos filhos, a procurar a salvação de todo o mundo, a começar dos nossos parentes, amigos e conhecidos, a ser corretos em nossas transações, fiéis em nossos compromissos e exemplares em nossa conduta, e ser diligentes nos trabalhos seculares, evitar a detração, a difamação e a ira, sempre e em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Além disso, comprometemo-nos a ter cuidado uns com os outros, a lembrarmos-nos uns dos outros nas orações, ajudar mutuamente nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas e a delicadeza no trato, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todos os homens. Finalmente, comprometemo-nos a, quando sairmos desta localidade para outra, unir-nos a uma outra igreja da mesma fé e ordem, em que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o espírito deste pacto. O Senhor nos abençoe e nos proteja, para que sejamos fiéis e sinceros até a morte. Amém, irmãos. Parabéns, irmã Davi. Bênção de Deus, vocês. Parabéns. Agora,
Irmãos, vamos fazer mais uma oração por este grupo. E eu quero dar um testemunho rapidinho. Na sexta-feira à noite, numa ligação com um amigo meu, a igreja dele tem uma faixa de 5 mil pessoas, mais ou menos. Quando eles têm batismo é na faixa de 40, 50 pessoas. Aí eu falei para ele, meu amigo, vai ter um batismo amanhã. Vão ser 7 pessoas que vão se batizar. Mas eu falei um pouco tímido, né? Pelo número, em comparação ao número da igreja dele. E o meu amigo do outro lado do telefone, que avivamento, Francisco. Glória a Deus, são 7 vidas que estão cumprindo o mandamento do Senhor, meus irmãos. São 7 pessoas que estão se rendendo. E é o primeiro batismo de 2019. E em nome de Jesus, primeiro de alguns. Que dessa vez sejam 7. Que na próxima, em nome de Jesus, que Deus nos dê capacidade e condição para que sejam 14. Depois 28. E assim sucessivamente, meus irmãos. Então eu queria estar orando, porque há um mês atrás nós fizemos uma assembleia de regularização do hall de membros, onde nós desligamos 27 pessoas do hall de membros, e hoje nós estamos ligando no nosso hall de membros 7 pessoas. Olha que bênção, que maravilha, meu irmão. Vamos ficar felizes por essas 7 vidas que cumpriram essa ordenança de Deus. Então mais uma vez eu queria te convidar para você se colocar de pé, e para você estender as mãos em direção a essas 7 pessoas. Nós vamos abençoar eles, porque nós sabemos que a nossa caminhada, ela não é fácil, mas ela é maravilhosa, porque no mundo nós vamos ter aflições, mas nós temos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então estenda sua mão para cá, em direção a esses jovens, essas pessoas, e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer e te exaltar, Senhor, porque 7 vidas, Senhor, 7 almas, Pai, cumpriram a ordenança do batismo, Senhor. Jesus. Nós queremos te agradecer, Pai, porque é um princípio de avivamento, como me foi falado, Senhor. Um verdadeiro avivamento, Senhor, onde a redenção de vida, Senhor, onde a conversão de vida, Senhor. E que esse princípio, Senhor, assim como uma centelha, Pai, em meio à palha seca, venha crescer e crescer com a chama do Teu Espírito Santo, Senhor. Abençoa esses 7 irmãos nossos, Senhor, nesta caminhada, Senhor. Que, Pai, o Senhor esteja os guardando a entrada e a saída dele em todo o tempo e em todo lugar, Senhor. Abençoa a vida da Eloá, da Sara, da Diana, da Camila, da Paloma, da Vitória. Abençoa a vida do Samuel em tudo e em todo o tempo, Senhor. E que a igreja deles, a Igreja Batista de Jerusalém, possa ser alicerce firme na vida deles, Senhor. Amém, Senhor. Te peço em nome de Jesus também, Senhor, abençoe a vida do pastor Saulo, Senhor, o nosso líder, o nosso guia, o anjo da igreja, o qual o Senhor separou, Pai. Que em todo tempo o Senhor lhe dê a sabedoria na palavra, Senhor. Que em todo tempo o Senhor lhe dê a orientação na palavra, para que ele possa estar guiando essas 7 ovelhas, Senhor, e guiando este rebanho maravilhoso que está diante de nós, Senhor. Obrigado, Jesus. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, amém, irmãos. Pode bater palma, irmãos. Pode pedir. Os irmãos podem se assentar. Pode se assentar. As crianças vão estar subindo com a Paloma para a aula dela e os adolescentes vão estar subindo comigo. Hoje é a última vez. No próximo domingo eu já vou ter literatura para eles. Para amanhã, mais de amanhã. Graças a Deus. Hoje seria o último dia que os adolescentes vão subir. O lugar deles é ficar aqui para ouvir a mensagem. Eu falei com o Francisco já, os adolescentes ficarão no culto, nas mensagens. Aí eles tiver algum encontro especial, é na IBD em outro horário. Graças a Deus. Nós vamos ler um versículo no livro de Jeremias. Eu fico feliz, irmãos, porque nós temos algumas pessoas que nos visitam, mas antes da leitura, eu quero considerar encerrado, porque nós estávamos em assembleia, irmão, desde lá do batismo, e nós estamos encerrando essa assembleia, assim, de uma forma muito feliz.
muito feliz, com muita alegria. Alegria por a Ruth, que está lá em Indaiatuba, a sobrinha dela, que é lá de longe, lá do norte, está com a gente aqui também. E visitas que estão conosco. Irmãos, Deus abençoe vocês muito, muito mesmo. Se você está bem na sua igreja, leva a mensagem, leva a saudação da Igreja de Jerusalém na tua igreja. Se porventura você não está orando a Deus sobre esse aspecto de igreja, nós estamos abertos e dizendo, faça dessa a sua igreja, se isso for da vontade de Deus. Amém? No livro de Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, nós vamos ler o versículo de número 5. Acho relevante, irmãos, e Deus falou muito comigo quando eu estava lendo esse texto. Lembrei de história, lembrei de coisas que aconteceu comigo lá no passado, e eu quero transmitir aos irmãos como uma palavra de Deus vindo ao nosso coração. Jeremias capítulo 1, versículo 5, pode ser assentado mesmo, irmãos. Diz assim o texto da palavra do Senhor: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Só esse versículo. Consagrei profeta, antes de tudo, da tua formação, eu te conheci e eu te chamei pelo teu nome. E diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, eu estava lá atrás, quando eu estava meditando, eu lembrei de algumas coisas que aconteceu comigo. Conselhos, irmãos, se gostam de ler a Bíblia, foca um pouquinho no profeta Jeremias, que é um livro extraordinário. É Deus falando, o homem respondendo, Deus falando, o homem rejeitando, eu não quero, Deus insistindo, de repente o homem aceitando, de repente Deus observando o homem desanimado e falando, eu não quero mais, para mim não tem mais valor, eu não aguento mais, e Deus insistindo, de repente ele volta, Senhor me perdoa, eu quero continuar como profeta, como sacerdote. E é assim que Deus trata conosco, irmãos, igualzinho. Eu estava falando com o pastor José de Paula, Deus, no que foi escrito na inspiração, e Deus falando, e as pessoas escrevendo a Bíblia, Ele nunca escondeu as nossas falhas, Paulo, nunca. Ele sempre revelou. De repente, irmão, nós temos livros bonitos que falam sobre as coisas boas que nós fazemos, né? Conta a história do lado bom, e às vezes esconde o nosso momento de fraqueza, o nosso momento. A Bíblia não esconde as falhas dos maiores homens que nos inspira a continuar. Lembra deles, todos eles, sempre que ele esteve em baixa, a Bíblia revelou e contou para nós as suas baixas. Eu estou dizendo assim porque o profeta Jeremias teve uma hora, irmãos, que ele não aguentou mais. Ele estava falando para um povo duro, um povo difícil, e ele chega num determinado momento, ele reclama e diz assim, porque sempre que eu falo tenho de gritar e clamar, violência está dentro dessa nação, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludibrio todo dia, quer dizer, o opróbrio me tornou para mim sem valor, e eu engano ela todo dia. Quando pensei, não me lembrei dele e já não falarei do seu nome. Jeremias falando de Deus. Então, isto me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Já me desfaleço de sofrer e não aguento mais. Aí, se eu continuasse lendo, os irmãos, Jeremias volta. E eu estou sofrendo, eu quero voltar, Senhor, eu quero continuar como sacerdote, eu quero continuar como profeta. E o Senhor diz, vem, porque eu te remi, eu te escolhi antes que você nascesse, você é um escolhido. Então, irmãos, alguns anos atrás, eu me assustei, quando eu estava lendo Jeremias, e especialmente me detinha aqui no versículo 5 do capítulo 1, a mensagem que Deus estava falando para o seu servo. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. E aí, nessa época que eu estava assustado com essa palavra, eu disse, como, Senhor? Sabe por quê, irmão? É muito bom você conhecer a Bíblia como historiador. Muito jóia conhecer como
vamos dizer assim, como história, para conhecimento. Mas a Bíblia, o Deus que estava falando para Jeremias, que ele conhecia no ventre da sua mãe, eu já te chamei antes que você nascesse, é o Deus que está falando conosco nessa noite. Falou com Jeremias, falou com Davi, falou com Ezequiel, falou com todos os profetas, falou com os reis, continua falando com os nossos presidentes, governadores, e nós outros estamos ouvindo Deus falando também. Essa palavra é para nós nessa noite. Antes que você fosse formado, Deus já te consagrou e te chamou para Ele. Amém, igreja? Há algumas pessoas que têm uma certa insegurança sobre isto. Eu quero afirmar, eu podia ler centenas de textos que diz que o Senhor nos chamou para Ele, para o louvor da sua glória, para adoração, chamou para Ele como imagem, como semelhança. Você é meu, eu te remi, chamei por nome. Não, Deus te conhece lá antes do nascimento e te chamou pelo nome, e nós fomos consagrados do Senhor para servir a Ele. Então, irmão, quando eu me assustei, eu disse: mas como, Senhor? O que Deus está dizendo nessa mensagem, nesse versículo? O que é que Deus está tentando dizer para mim e para você nessa noite? Chamou-te pelo teu nome, eu te remi, eu te consagrei. Eu assustei com o fato de que o propósito profético nasceu antes do profeta. Amém, irmãos? Mais ou menos 15 anos, eu vou chutar uma idade que os teólogos falam, entre 15 e um pouco mais, ele era jovenzinho ainda. Foi quando ele foi entender o que Deus estava falando para ele na madre, no ventre da mãe. Te chamei e te consagrei. Aí quando nessa idade de mais ou menos de 15, 16 anos, Jeremias entendeu isso e começou a servir dentro de um quadro, irmãos, mais ou menos assim. Assim que eu falo de Jerusalém e lá de Judá, eu quero que haja uma comparação com o quadro que nós estamos vivendo na nossa nação. Se você conseguir fazer essa relação. Quem escreveu esse livro? Jeremias escreve. E esse Jeremias, ele tinha um auxiliar, chamava Baruque, alguém que auxiliava. Jeremias falava, Deus falava, Jeremias soltava a voz, Baruque escrevia. Isto foi durante a adolescência, ele foi entendendo, dentro do seguinte contexto: uma nação rebelde, um povo que estava sendo escravizado, um povo que de repente estava surdo. Deus falava, eles não ouviam. Antes de Jeremias, eu podia citar vários outros profetas. Aliás, irmão, na época de Jeremias, ele não era o único profeta, tinha outros. Nós estamos lendo Jeremias, é por isso que eu estou falando sobre Jeremias. Um homem que aceitou, que entendeu que Deus tinha consagrado ele desde o nascimento. Entendeu que Deus tinha consagrado ele como sacerdote, como profeta. Ele foi bênção num lugar onde havia guerras, morte. Jeremias teve o desprazer de ver os seus parentes, os velhos de Jerusalém sendo levados no cativo. Jeremias teve o desprazer de ver e falar a mensagem. Ele diz aqui: eu gritava, eu tenho que gritar, mas ninguém me ouve. E as pessoas, e ele estava sabendo sobre a consequência de estar fora da presença de Deus, um povo escolhido e agora fora da presença de Deus. Eu acho interessante, irmãos, essa coisa bonita de Jeremias servindo ao Senhor, e de repente até desanimou, voltou novamente atrás: Senhor, está doendo os meus ossos, eu quero te servir como profeta, sim, ainda que me custe a minha vida, eu quero te servir dentro daquele contexto terrível lá da cidade, do lugar de Jeremias. Irmão, quais foram esses acontecimentos, irmão, a vida e da época de Jeremias aqui, ó. Jeremias, nascido numa aldeia que distava mais ou menos uma hora a pé de Jerusalém. Recebeu ainda jovem o chamado divino para ser profeta. Jeremias viu sua nação desintegrar-se moralmente por dentro e ser militarmente destruída por fora. Esse era o contexto do profeta no momento que ele escreve. Sabe, irmãos, ele viu o cerco e o saque de Jerusalém, mais ou menos no ano de 600 antes de Jesus Cristo. Ele viu muitos dos seus compatriotas ser levados para o cativeiro em terras estrangeiras. Todo esse tempo, as advertências e os rogos
que lançou Israel para que se voltasse para Deus, não foram levados em conta, não ouviram o profeta, e tinha uma condenação para aquelas pessoas desobedientes que saíram fora da presença de Deus. O que se deve buscar aqui no livro de Jeremias, irmão? O que nós podemos observar nesse livro para servir para nós como profecia, Deus falando para nós aqui esse discurso aqui, irmãos, é um discurso severo, o contexto era terrível. E eu digo aos irmãos, qual é a diferença entre Jerusalém, aquele momento de idolatria, momento de apostasia, esqueceu Deus, eu não quero saber, porque esse é o nosso direito de livre-arbítrio. Podemos aceitar a palavra e podemos rejeitar. Se aceitar a palavra, irmãos, haverá bênção e promessas, e nós estamos debaixo dessas promessas. Se rejeitarmos, temos que pagar o preço também que o Senhor deixa você correr sozinho, independente dele. E aí tem um preço. E cada um de nós conhecemos e temos alguma experiência de caminharmos sem a orientação do Papai do Céu. Jeremias, por algum momento que ele fica fraco, ele não estava aguentando aquela oposição tão grande, ninguém escutava Jeremias, e ele se enfraquece, de repente ele volta a conversar com Deus e diz assim: Senhor, meus ossos estão doendo, eu não estou aguentando, Senhor. Ele volta a servir ao Senhor, ainda há tempo ainda, e volta como profeta. Ele diz assim, depois que ele retorna, logo em seguida ele diz: mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro, o Senhor me faz forte, o Senhor é comigo. E ele continua servindo ao Senhor num lugar tão difícil. Então, irmãos, o que devemos buscar aqui nesse livro, né? Essa advertência sobre Judá, o juízo divino iminente sobre aquele povo, profecia que ainda estão sendo cumpridas, irmão, profecia daquela época do profeta Jeremias estão sendo cumprida hoje. Sempre que os corações pecaminosos são transformados por Deus, é uma profecia de Jeremias cumprindo hoje. Ele diz assim: se vocês estiverem firmados nos caminhos do Senhor, vocês terão bênção, eu serei contigo, eu abençoarei a sua casa, abençoarei a sua geração, abençoarei a sua terra. E aí vem um monte de promessas de Deus sobre aquelas pessoas que têm ouvido, estão sensíveis a ouvir o que Deus está falando. Então, irmãos, como Deus pode escolher, irmão, uma pessoa ainda sem que ela nascesse no ventre da mãe? Como Deus pode estar fazendo isso conosco? Tem duas linhas de pensamentos teológicos sobre essa questão. Eu acredito, irmãos, que nós nascemos e nós estamos aqui, você está aqui, não é por acaso. A circunstância levou e de repente a Ruth está aqui conosco, cultuando a Deus. Não é por acaso. Não é por acaso, irmãos. Nós não podemos nos considerar, é como se fosse um rato que nasceu e ninguém viu mais ele. Não, irmão, nasce outro e somem. Como as baratas que estão, diz que nem o poder nuclear atômico pode matar, o único ser vivente que não morre com os átomos ou desintegração dos átomos é as baratas. Não podemos ser considerados como um animal irracional, não. Deus nos fez imagem, Deus nos fez semelhança. Deus nos colocou e falou: sobre você existe uma liderança, você é capaz de influenciar, você é capaz de mudar a rota da nossa vida. A bênção e as promessas já está. Agora, eu não quero esperar, irmãos, uma derrota. Eu não estou aguardando um fracasso. Eu não estou dizendo, vamos ver o que vai dar. Não posso dizer isso, irmãos, baseado nas mensagens do profeta Jeremias. Ele foi até o final crendo no poder de Deus. E sabendo que ele estava debaixo de uma promessa. Ele nasceu porque Deus conhecia antes dele nascer. Ele cresceu na adolescência, ele entendeu as profecias, a fala de Deus, porque ele era inteligente e acreditava em Deus. Ele entendeu e voltou a ser um sacerdote, ainda jovenzinho, um profeta em Israel. Ele observou todos os desobedientes indo embora no exílio. Ele observou os seus parentes, familiares e outros, e ele ficou sofrendo como homem até a angústia de doer os seus próprios ossos. Nós não podemos, irmãos, e não somos nada menos do que a imagem e a semelhança de Deus.
Sabe como vai ser o teu amanhã, o meu amanhã, eu tenho certeza. O seu amanhã, como vai ser? Aquilo que você está esperando, está debaixo das promessas de Deus, está ouvindo o profeta Jeremias, você será uma bênção amanhã. Você estará sendo preparado com o poder de influenciar, exercer influência sobre as pessoas, porque você é filho criado para o louvor da glória de Deus. Porque tem sobre nós, irmãos, uma promessa de Deus, que Ele iria estar conosco em qualquer lugar onde nós estivéssemos. Nós estamos debaixo dessas promessas. Então, irmãos, como pode Deus escolher ainda, né? Alguns acreditam que esse plano divino não pode ser rejeitado, esse de Deus conhecer antes que você nascesse. Alguns teólogos acreditam e não pode, e eu sou um deles. Eu entendo que Deus sabia quando eu fui gerado, e Deus me chamou para o louvor da sua glória. Eu entendo que Deus me chamou para serviço, para servir, não para ser Senhor. Eu entendo que haverá pessoas que estão angustiadas, esperando uma mensagem, e eu quero ser esse profeta na vida de alguém que eu não estou sabendo onde ele está. Eu entendo, irmã, que você foi chamada por Deus. Da sua forma, da sua maneira, Deus está te usando como instrumento dEle. Eu não posso entender que você vive uma vida opaca, sem brilho, triste. Não é isso que nós entendemos, porque Deus te chamou de lá do ventre e você está aqui hoje, não é por acaso. Deus tem um plano para você. O propósito profético nasceu antes do profeta. O propósito profético nasceu antes da profetisa. E você é uma profetisa diante de Deus. Você é um profeta, irmão, diante de Deus. Então, irmãos, Deus tem misericórdia de quem quer também. Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Deus tem misericórdia de quem o quer. Você está dentro do plano de Deus, entende essa mensagem, e também Deus endurece para aqueles que lhes apraz, aqueles que esquecem. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Alguns entenderam e foram libertos. Outros não entenderam e foram até o fim sem compreender a mensagem de Deus. Outros, irmãos, tomam por certo que Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Também dá a cada um a liberdade e aceita os seus propósitos de rejeitá-lo. Deu para entender, irmãos? Isso é, sintetizando o texto, é uma palavra de um teólogo. Deus, Ele dá a cada um a liberdade e também aceita o propósito de rejeitá-lo. Eu não acredito que tem ninguém aqui que não está entendendo a mensagem profética de Jeremias para nós. Eu acho que, graças a Deus, nós entendemos e nós não estamos rejeitando nenhuma mensagem profética. Então, irmãos, esse texto de propósito profético, ele nasce antes do profeta. Eu fiquei bastante impressionado, irmãos, em ler esse texto, porque eu me coloco dentro desse texto aqui. E aí, irmãos, baseado em tudo que Deus disse, Jeremias falou para nós, baseado no contexto que ele estava de dificuldade, e no contexto que talvez você esteja vivendo momentos tão difíceis, momentos difíceis de perda, foi subtraído da sua família, de você, coisas que você chora por isto. Baseado nesse momento difícil de Jerusalém, momento difícil de nós aqui em São Bernardo, eu quero dizer uma coisa para você agora. Diz o profeta Isaías: o que a Bíblia diz que eu sou, irmãos? O que a Bíblia diz que você é? Talvez aqui, fora desse contexto, está dizendo: eu estou triste, eu não sou nada, eu não consigo. Não é isso que a Bíblia diz que nós somos. O que a Bíblia diz que você é, minha irmã? Ela diz que você é uma bênção. Deus disse, Jeremias aceitou e diz: você, Jeremias, tem sob a sua responsabilidade. Então a Bíblia diz que você é uma bênção. Ela diz que eu sou uma bênção. Irmãos, não faça ao contrário. Talvez você se acha tão pequenininho, é isso que você pensa. Você é imagem, é semelhança. Você é para o louvor da glória de Deus. Você não pode continuar se negativando. A Bíblia diz que você é uma bênção. Você pode dizer: eu sou uma bênção?
isto, irmão, não se deprima, não ande de cabeça baixa, você é uma bênção. Não é um pastor que fala, a Bíblia diz que você é uma bênção. Eu estou falando de Jeremias, mas a Bíblia de Gênesis e Apocalipse diz que você é uma bênção. Alguém anda triste, dizendo que não vai dar, que eu não sou, você é e vai dar. A Bíblia diz que você é vitorioso. Diz ou não diz, irmãos? Amém? Diga, eu sou vitorioso. É verdade. Só que eu percebo que as mulheres, entre vitoriosa e vitorioso, elas ficaram, né? As mulheres podem dizer, eu sou vitoriosa. Então, não faça ao contrário, irmãos. Quando você foi e não conquistou, quando você lutou e parece que você não conseguiu, isso faz você ficar igual Jeremias, Senhor, para mim está inválido, eu não estou conseguindo, Senhor, eu desanimei. Irmãos, você não é diferente de Jeremias, você é gente. Isso faz parte, às vezes do desânimo, às vezes da desmotivação, mas a Bíblia continua dizendo, mesmo nesse momento em baixa, que você é vitoriosa, que você é vitoriosa. Ninguém vai fechar as portas que Deus já abriu. A Bíblia diz que você é a imagem de Deus. Irmão, já pensou? Meu Deus, pastor José de Paula, olhar no espelho, se tivesse um espelho grande aqui, olhar e fazer uma pose assim, bem, né, elegante. Eu sou a imagem de Deus. Amém? Irmão, tem gente que está achando que é feio, que é feia. Tem gente que está achando que não sei o quê, que eu podia ser assim. Tem gente que está buscando, né, Miriam, lá pintar o cabelo e fazer os negócios. Eu tenho uma neta minha que pinta de verde, outro mês é azul. E tem né, Benzinho, ela pinta de tudo quanto é cor, até interessante. De repente você não conhece, vai olhar lá, né, não conhece ela direito. Olha, irmão, nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não há argumento, eu não tenho argumento sobre isso. A Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que você é a imagem de Deus. Lu, você é a imagem de Deus. Meu Deus, que coisa fantástica. Eu já tive uma época que eu achei eu feio, irmão. Eu me achei feio. Mas é verdade. Eu olhava assim, não está legal, né? Não está legal. Principalmente quando eu estava procurando namorada. Não dá, ainda jovenzinho, ainda a Noemi falou, você não é feio. Eu falei, a Noemi é bíblica. Ela conhece a Bíblia. A Bíblia diz que você é feitura de Deus, criado para o louvor da glória de Deus. O que a Bíblia diz que eu sou? Feitura de Deus. Não é para você envaidecer, não, irmão, ficar, né, dá licença, não encosta, não. É para você se humilhar mais e dizer, Senhor, eu sou bênção. Senhor, eu sou feitura para a glória do Senhor. Às vezes você está errando, igual Jeremias, chegou, não dá mais, Senhor. E de repente Deus fala com ele, ele levanta, dá sim, as portas do inferno não prevalecerão sobre a sua profecia. E ele se levanta. A Bíblia diz que eu sou vitorioso. Agora uma outra coisa que me chama a atenção, irmãos, e aí me impressionei nesse texto. O que a Bíblia diz que você tem? Tem gente aqui que não tem casa própria ainda. Tem gente aqui que não tem carro no ano 2019. Há pessoas aqui que não compram, não sei aonde que vende roupa cara, nem sei. Vila Romana? Sei lá. Tem gente que acha isso, eu não tenho. O que a Bíblia diz que eu tenho? Aí eu vou citar algumas coisas, irmãos. Eu quero dizer para você que você tem tantas coisas que parece ser no meio da sociedade tão pequena e que às vezes nós não levamos a sério. Nós estávamos ontem lá, irmão, sobejou carne, sobejou comida, sobrou de tudo e foi uma fartura. Eu olhando para aquilo falei, meu Deus, que coisa boa. Talvez seja tão normal, não é normal, é Deus que providenciou. Não é normal, é Deus que nos dá a nossa despensa a cada dia. 68 anos, nunca o Senhor deixou faltar nada dentro do meu celeiro. É por acaso isso? O que a Bíblia diz que você tem? Eu quero dizer para você. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que você tem livre acesso à sala do trono. Amém, irmãos? Já pensou, irmão? Olha, parece ser simples, não é, mas foi Jesus que rasgou o véu e agora você tem livre acesso. Você não precisa mais ir para Jeremias ou ir lá para o sacerdote para ele falar de você para Deus, não. Rasgou-se o véu e nós falamos com o Papai do Céu. Não é eu que estou dizendo, a Bíblia diz que você tem livre acesso ao trono do Pai. O que mais que você tem, irmãos? E o que eu tenho? A Bíblia diz que eu tenho Jesus na minha vida. Amém, irmãos?
Coisa bonita, irmãos. Tão pouca experiência dos irmãos que se batizaram, mas uma coisa que ninguém tira dele, ninguém tem poder para tirar: Jesus no coração deles. Eu fico pensando e fico fazendo uma cena, um teatro sobre o trono, se podemos materializar a glória de Deus. Trono de Deus. Meu Deus, que coisa fantástica, não dá para olhar para aquele trono. Do lado do trono, o livro da vida, selado por dentro e por fora. Nesse livro, ninguém pode olhar para ele. Ninguém, né, pastor? Olhar para ele, mas nem olhar não posso. O diabo entrou numa reunião uma vez para tentar Jesus. O diabo entrou, já falou, já perturbou as nossas casas. Todos aqui já foram prensados pelo poder maligno. Todos nós, eu também já fui. Isso ele tem direitos até sobre alguns aspectos, até com limite, porque o Deus que está conosco, Ele é muito mais forte e poderoso. Como imagem e semelhança de Deus, Ele não pode tocar em você. Agora, mais bonito, irmãos, que naquele livro que está do lado do trono, Ele nem pode nem se aproximar, nem olhar para Ele, porque lá tem o teu nome escrito no livro da vida. Lá nós somos, olha que coisa linda, irmãos, isso não dá para nós termos vernáculo para falar sobre essa imagem do trono, do livro da glória, do Senhor permanentemente zelando por aquilo. Só vai ser aberto um dia, e eu quero que o meu nome esteja lá, na grande chamada final, né? O que a Bíblia diz mais que eu tenho, irmãos? Eu tenho alegria. A Bíblia diz que nós temos alegria. A alegria do Senhor é a nossa. Alguém aqui anda dizendo que está triste? Irmão, por alguns minutos, por alguns segundos eu também fico, mas rapidamente eu quero tirar essa tristeza do meu coração, eu quero voltar à alegria, porque a alegria do Senhor não é do circo que tem lá perto da minha casa, no Carrefour. A alegria do Senhor não é porque eu recebi uma bênção enorme e tal, de repente me dá. A alegria do Senhor é vivendo com Jeremias, lá naquele momento difícil. Ah, irmãos, não diga mais que você está triste, porque você não é uma pessoa triste. Você está debaixo de uma promessa. A Bíblia diz que eu tenho a alegria do Senhor. O irmão o meu amigo pode me entristecer, mas do meu coração, a alegria do Senhor, Ele não pode tirar. E a Bíblia diz que você tem a alegria do Senhor. A Bíblia diz que eu tenho paz. A Bíblia, irmão, eu estou replicando aqui o que a Bíblia diz. Diz que você tem paz. Alguém está vivendo numa turbulência grande? Eu quero dizer para você, irmão, que amanhã é um novo dia e o Senhor tem um propósito. O que será que o Senhor está falando com você sobre esse momento de turbulência? Com Jeremias, o Senhor estava falando: eu te escolhi, você é meu, eu te consagrei para mim. Continua, Jeremias. E Ele está dizendo para você nessa noite: eu te consagrei, você é propriedade exclusiva minha. Continua, porque amanhã é um novo dia, e essa perturbação, esse momento de deserto, ele não pode continuar por muito tempo, porque é o que a Bíblia diz que nós temos. Eu tenho a alegria do Senhor, eu tenho paz, apesar da circunstância, eu quero ter paz no meu coração. Alguém serviu ao Senhor, se converteu também jovem, ele fazia parte do exército, e ele perseguia os cristãos, e no momento ele ouviu uma mensagem, ele aceita Jesus, ele passa do lado de lá, dos perseguidores, e vem por meio dos cristãos, e ele termina navio afundando, com cobra não sei na onde, preso na cadeia, e a pessoa rejeitando a palavra. Ele termina e diz que a última viagem missionária que ele fez, ele foi morto, e ele disse nas últimas coisas, como é que Paulo disse, irmãos? Acabei minha carreira, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Chamar de bom aquilo, só quem entende a palavra do Senhor. Chamar de bom a perseguição, chamar de bom a prisão. Irmão, quem serve ao Senhor tem uma visão diferente, um outro ângulo. Alguém viu Estevão e ficou com dor, chorava por Estevão estar morrendo porque ele era um cristão. E o que ele disse que estava vendo? A Bíblia diz que ele estava vendo quando ele estava morrendo. Ele via a glória de Deus. É outra visão servir ao Senhor. É bom porque a Bíblia diz que eu tenho alegria, que eu tenho paz. A Bíblia diz que eu tenho esperança, certeza de morar para sempre com Jesus e com os anjos. Amém, igreja? É o que nós estamos aguardando. Um dia, na nossa eternidade, estar com o Senhor para sempre. Agora, disso eu quero que você não tenha dúvida. É um dia de cada um. Um dia é eu, depois é você, tal.
Perdi o papai, a mamãe, a minha filha. Perdi a minha cunhada, a minha querida cunhada, há poucos tempo atrás. E eles já foram. Depois vai ser outro. Disso nós não temos dúvida, que o Senhor está nos levando. É uma questão de tempo, cada um de nós. Agora, a Bíblia diz que eu tenho esperança, diz que eu tenho certeza de morar para sempre com Jesus. Ele já preparou o lugar para todos nós. A Bíblia diz que eu tenho certeza que ninguém fechará a porta que Deus me abriu. Amém, irmãos? Ninguém é capaz de fechar as portas que Deus abriu para cada um de vocês, irmãos. Ninguém vai fechar essas portas. Portas de prosperidade, de emprego. Portas de abençoar família, de família te abençoar. Ninguém vai fechar as portas que Deus abriu aqui nessa comunidade. Porque Deus nos colocou e nos plantou. Não é por acaso. Tem um plano de Deus para cada um de nós de servir ao Senhor. Ou esteja onde você estiver, sempre servindo. Uma vez que Deus nos plantou aqui, é aqui que nós vamos servir. Ninguém aqui é Senhor. Servir e servir ao Senhor. Sabe o que é avivamento que o Francisco acabou de dizer aqui, irmão? Avivamento é serviço, é trabalho. Cada um do seu jeito, da sua forma, trabalhando para o Senhor. E Deus vai fazer um milagre na nossa comunidade. Milagre de transformação na vida de pessoas que nem estão aqui. Isso é pelos olhos da fé que nós enxergamos. Salvação de vida de pessoas que estão fora do... Sabe, irmãos, não conhecem ainda, não aceitaram Jesus. Através da imagem, da semelhança de Deus, que é cada um de vocês. Minha também. Que privilégio, irmãos. Servimos a esse Deus tão poderoso. Que bênção. E a Bíblia diz que eu tenho também, irmão, certeza, o meu nome escrito no livro da vida. Ela diz que eu tenho certeza. Eu acredito e nós cremos que eu não tenho nenhuma dúvida de que nós estamos servindo ao Senhor. E Ele vai nos levar eternamente para morar com Ele. Aí sim, irmão, não haverá essa turbulência que tinha em Jerusalém, levando os meus parentes, os meus amigos embora para a escravidão, para outras terras. Jeremias chorava por isso, e quanto mais ele falava, ele diz que gritava, ninguém queria ouvir a mensagem. Mas Deus nos separou e nos fez profetas nesse lugar. Esses gigantes que cada um de nós temos, o pastor tem, gigantes que vêm me perturbando. A Joyce estava me falando, chorando há pouco, papai dela continua que não está bem. São gigantes na nossa vida, sabe? O que é que Deus está falando para Joyce, para nós, para a família, sobre esse aspecto? Tem um propósito, irmãos. Você é o instrumento nas mãos de Deus para o seu pai, as suas irmãs, os seus familiares. Esta igreja é um instrumento de Deus para clamar o que nós fizemos hoje aqui, para que as pessoas sejam libertas, que as portas sejam abertas, porque a profecia é que ninguém vai trancar essas portas. E nós precisamos estar louvando ao Senhor e em oração, e elas serão abertas as portas que estão fechadas. A nossa vitória sempre depende, irmão, da nossa reação. Qual é, querida igreja, a sua reação sobre a mensagem dessa noite do profeta Jeremias? Qual é a sua reação? A nossa vitória sempre depende da nossa reação. Uns recebem desacreditando, às vezes até blasfemando. Outros reagem lutando, enfrentando os gigantes. Dependendo da nossa reação, a nossa derrota pode estar antecipada, mais perto do que nunca. Se a reação for negativa, a nossa derrota pode estar mais perto do que você está pensando. Mas a sua reação é crendo de que há poder na palavra. A mensagem de Jeremias foi para mim nessa noite. Você é um vitorioso. A Bíblia diz que você é um vitorioso. O texto que lemos narra essa história de Jeremias falando com Deus e Deus falando com Jeremias e ele aceitando, ainda uma criança. E nessa noite eu quero que nós vamos embora para as nossas casas. Eu gostaria que Deus pudesse estar traduzindo melhor aquilo que nós não conseguimos. Senhor, eu sou uma bênção, Senhor. Senhor, eu sou vitorioso. Senhor, eu não sou uma mulher triste, não. Senhor, eu sou valente, eu vejo pelos olhos da fé a vitória alcançando amanhã. É um novo dia para nós. E eu termino essa palavra, irmãos,
São exatamente 8 horas. Não precisa abrir a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato, sem fermento, pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado, lançando fora nessa noite tudo aquilo que pode estar impedindo a minha intimidade com Deus. Eu quero tirar da minha vida. Se alguma coisa está impedindo, vamos estar crescendo. Uma igreja avivada é uma igreja que tem compromisso. Antes de compromisso de presença, compromisso com Deus. É uma igreja que olha nas suas mãos e vê fruto do seu trabalho. Estou falando com gente, não estou falando com denominação. Gente que olha nas mãos e fala, graças a Deus, eu fiz para o Senhor. Eu olho para as minhas mãos e vejo frutos. Senhor, é para a glória do Teu nome. Senhor, nós Te adoramos porque é o único Senhor, é o único Deus da nossa vida. Você pode abaixar a sua cabeça? Obrigado, Senhor, por essa noite nós terminarmos este dia na Tua presença ouvindo uma mensagem profética, Senhor. Oh Pai, o Senhor nos consagrou lá atrás, Senhor. O Senhor nos chamou e nos consagrou. E nós estamos dizendo, eis-nos aqui, Senhor. Nós Te agradecemos, Pai, pela bênção de nós termos entendido a Tua mensagem. Nós Te agradecemos, Senhor, porque nós estamos envolvidos na Tua obra. Te agradecemos porque nós entendemos, ó Pai, que é tempo de nós estarmos ligados no tronco, ligados sem temor, com alegria, com espontaneidade, servindo ao Senhor. É tempo de nós sermos bênção para nossas famílias. É tempo de nós abençoarmos quem está do nosso lado, Senhor. Pai, estamos aqui como instrumento nas Tuas mãos, como o Senhor usou Jeremias, como o Senhor levantou e restaurou Jeremias. Faça isso, Pai, com cada um de nós nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelos momentos singulares, onde podemos sentir a presença do Senhor nessa casa, Senhor. Nós o pedimos e abençoamos todas as pessoas que vieram nos visitar, Senhor. Que tenha uma semana de vitória, uma semana guardado pelos anjos do Senhor. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que estão aqui e são ministros, e são obreiros, são pastores, que eles possam estar fortalecidos no Deus de Jeremias, no nosso Deus. Faça, Senhor, de nós instrumentos e servos nas Tuas mãos. Nós oramos agradecido e fazemos isso no nome de Jesus. Os irmãos podem dizer amém? Amém, amém, amém. Podemos encerrar o culto? Amém, irmãos? Tenha uma semana de bênção e de vitória. Fique firme na rocha inabalável, porque é nela que nós vamos conquistar um novo dia, vamos conquistar a bênção do Senhor. Eu agradeço a Deus, aqui tem uma relação de várias pessoas que veio nos visitar. Eu quero ter a oportunidade de orar por você, meu irmão e minha irmã. Sabe, irmãos, uma das coisas mais gostosas é quando você está fora da presença, você olha assim, eu não conheço quem é essa pessoa, mas Senhor, eu não preciso conhecer. Vá e visita, faça e se manifesta lá onde ela estiver. Irmãos, isto é a igreja. Aonde você estiver servindo ao Senhor, vai ser bênção. Nós queremos terminar, vamos ficar de pé, amada igreja, e vamos fazer isto, orando e não vai embora sem estar cumprimentando as pessoas, e é muito bom você comungar a sua fé, o seu irmão que nós tanto amamos, né? Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela bênção desta noite, Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pelo que nós cantamos, Senhor, pelos hinos, pelos corinhos que nós cantamos, foi bênção para a nossa vida. Te agradecemos, Pai, pelas pessoas que ministraram aqui, Senhor, que são bênção para nós, instrumento nas mãos do Senhor. Pai, as pessoas estão nos ajudando, que vieram músicos, que vieram nos ajudar, Senhor. Pessoas que estão observando, estão intercedendo, estão conosco nesta caminhada, nessa tarefa. Porque essa tarefa é maravilhosa. Porque não é nós que vamos ser vencedores, é o Senhor que vai vencer por nós.
O Senhor que é aquele que caminha conosco e diz que não vai nos deixar. O Senhor é aquele que nos coloca na frente como soldado, como guerreiro. E nós queremos e podemos dizer, Senhor, nós estamos enxergando essas vitórias todas, Senhor. Meu Deus, obrigado. Leva-nos em paz para a nossa casa, Senhor. Leva-nos, Senhor, e dá-nos uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de alegria. E nós pedimos, ó Pai, e podemos já te agradecer antecipadamente pelas vitórias, pelas conquistas que virão. E que o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos.